Que bom que você está aqui comigo neste dia, buscando intimidade com Deus. Conseguir intimidade com Deus é baseado em duas coisas. A primeira delas é ouvir a palavra de Deus, e é isso que nós vamos estar fazendo. E a segunda, com certeza, é falar com Ele, o que podemos fazer em oração. Vamos à palavra de Deus neste dia, Salmo capítulo 25, nós vamos estar lendo somente os 12 primeiros versículos deste Salmo, e diz a palavra de Deus: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Pois bem, meus irmãos, neste capítulo 25, os primeiros 12 versículos, enquanto eu lia este texto, eu percebi uma repetição de uma frase, de um pedido, de uma ação do Senhor para com alguém. E esta palavra repetida está relacionada ou está diretamente falando do caminho de Deus. Veja, no versículo 4, o salmista pede para fazer saber os caminhos, ensinar as veredas. No versículo 7, ele diz que o Senhor ensinará o caminho aos pecadores. No versículo 9, aos mansos ensinará o seu caminho. E no versículo 12, aos que temem ao Senhor, ensinará o seu caminho. E quando eu tomei atenção de que nestes versículos o caminho de Deus foi um tema repetido, eu me lembrei de três coisas. A primeira coisa é de que Deus tem um caminho. Deus tem o seu caminho. Ou seja, não é à toa de que o salmista diz: Senhor, faze-me conhecer o teu caminho, porque Deus tem um caminho. Agora, é uma pergunta bem interessante, porque esta palavra caminho tem um significado direto, mas no caso que nós estamos estudando, quando nós lemos neste contexto de um salmo, de uma pregação, vem uma pergunta para nós: o que é que verdadeiramente significa o caminho de Deus? Do que é que estamos falando? Definitivamente não é de uma coisa literal, né? De um caminho que vira à esquerda, vira à direita, que se pode dar nome de rua, ou endereço norte e sul, direção como essa. Então, o que é o caminho de Deus? Sabendo que Deus tem um caminho para nós e entendendo ou se perguntando o que significa o caminho de Deus, eu posso pelo menos entender que o caminho de Deus, ele traça, ele é pautado nos valores de Deus. Ou seja, aquilo que é importante para Deus, a verdade, a justiça, ou seja, os atributos de Deus, aquilo que Deus é parte do caminho de Deus. Aquilo que Deus quer, amém? Aquilo que Deus é parte, é mostrado no seu caminho. São valores que quem segue o caminho de Deus vai seguir estes valores. E eu achei mais fácil de entender isso quando nós pensamos nesta mesma palavra caminho e nos voltamos para um homem, qualquer um outro ser humano.
Há pessoas que, com certeza, humanamente nós admiramos, e não há pecado nisso. Eu não estou comparando com a pessoa de Deus. Eu estou somente tratando de entender esta palavra caminho está relacionado com o caminho de alguém. Então, voltando a dizer, não no sentido literal de caminho, mas quando você diz, eu estou seguindo o mesmo caminho que aquela pessoa, vamos dizer, acadêmico. Então, aquela pessoa estudou muito, foi longe academicamente. Então, quando você está seguindo o caminho, primeiro, a sua prioridade, os seus valores, você está dizendo que os seus valores são semelhantes daquela pessoa. Onde aquela pessoa chegou é onde você quer chegar. Então, os valores de uma pessoa é parte do caminho daquela pessoa e podemos definitivamente entender que o caminho de Deus é pautado pelos seus valores. Quando nós falamos de caminho, nós falamos de decisões, de direções para a nossa vida. Neste paralelo, quando nós seguimos o caminho de alguém que nós admiramos, nós vamos observar que esta pessoa tomou decisões que muitas vezes refreou, talvez alguma coisa que ele poderia gozar ou viver num momento, ele deixou para depois, porque ele deu prioridade a outras coisas. Então ele tomou uma série de decisões que o levou ao caminho, ao final daquilo que hoje nós admiramos. Houveram mudanças de direções no caminho, e o caminho de Deus não é diferente em relação àquilo que nós andamos. Se nós recebemos ou vamos atrás do caminho de Deus, ele é um caminho de decisões, de direções que nós estamos pedindo para que Deus a paute, que Deus a oriente. Foi isso que Davi falou. Ele disse no versículo 4, faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. Então, guiar na tua verdade é Deus dar a direção que ele entende, aliás, que é a do seu caminho. Primeira coisa que nós aprendemos, Deus tem um caminho. E cabe a nós desejarmos, aleluia, como o salmista, o caminho de Deus. Colocação essa que eu questiono quantos de nós, evangélicos, cristãos, crentes, buscamos conhecer o caminho de Deus e desejamos segui-lo. Falamos de caminho, falamos de valores, de decisões, de direções, falamos de renúncias. No paralelo que eu fiz é a mesma verdade. Alguém, para chegar em um ideal na sua vida, ele renuncia a outras coisas. Não existe forma diferente. Eu estou falando de fatores 100% humanos. O caminho de Deus é a mesma coisa. Ele é um caminho, né? E vou até vincular com o último ponto que eu coloquei aqui, diferente dos outros caminhos. Ele é o caminho de Deus, cuja proposta, cujo fim, cujo alvo, cujo, inclusive, mesmo antes do fim, os propósitos de Deus estão no caminho de Deus para nós. Então, ele tem o porquê das coisas, né? Então, ao nós entrarmos num caminho que estamos pedindo a alguém que nos diga qual é o seu caminho, ou seja, o caminho dele, de Deus, nós estamos nos dispondo a renunciar àquilo que a nossa visão humana encontra como prioridade, encontra como importante, encontra como valor, encontra como talvez até correto, encontra como satisfatória a nossa carne, e nós vamos estar renunciando para conhecer, viver e trilhar o caminho de Deus. A primeira verdade deste dia é que Deus tem, sim, um caminho, o seu caminho. Segunda coisa, Davi queria conhecer o caminho de Deus. Nós já vimos isso no versículo 4. Ele pediu ao Senhor, faze-me saber, Senhor. E eu pergunto a mim, Manuela, você tem querido saber, conhecer o caminho de Deus para você? Você tem queridos, tem desejado conhecer o caminho de Deus para nós, crentes? Você tem pedido isso ao Senhor? Terceiro, Deus tem prazer de ensinar o seu caminho. Então, 3 coisas nós aprendemos. Primeiro, existe um caminho de Deus. Segundo, Davi desejou esse caminho. E terceiro, Deus tem prazer, eu vejo neste salmo, que Deus tem prazer de ensinar o seu caminho. Eu vejo isso porque ele ensina aos pecadores. O salmista diz, bom e reto é o Senhor, no versículo 8, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Alguém pode pensar que o caminho de Deus, no melhor dos sentidos, é elitizado. Não, ele é só de Deus, ele é santo, isso sim.
Aleluia! Mas ele é oferecido. Deus ensina a quem quer ouvir. E quando Jesus veio, às vezes a gente quer pensar de que vindo ao povo de Israel veio a um povo santo. A verdade que nós encontramos quando lemos o Evangelho é que o povo de Israel estava cego, estava vivendo em pecado, não tão diferente como no tempo dos profetas do Antigo Testamento. Então estes eram pecadores e você vai encontrar Jesus amando, e não só eles, até pessoas gentílicas, ou seja, todo pecador que estava adiante de Jesus quando ele caminhou nesta terra, ele abriu a sua boca e ele ensinou o seu caminho e muitos aceitaram o caminho do Senhor, aleluia. Entenderam de que ele estava ensinando o caminho do reino de Deus, de que ele era um profeta de Deus. Claro, ele era mais do que um profeta, mas as pessoas reconheceram a ele e aceitaram o caminho. Você vê que João Batista foi o primeiro a começar a chamar a um caminho. Escute como Deus chamou a pessoa de João Batista. Ele disse que este seria o profeta que prepararia o caminho do Senhor. Então, neste caminho, o Senhor Jesus veio e ele ofereceu, aleluia, este caminho que ele abriu, no melhor dos sentidos, o caminho da graça, o caminho do evangelho para nós. E os primeiros que recebem, nós mesmos, quando éramos pecadores, aleluia, nos foi oferecido, nos foi apresentado o caminho do Senhor. E aqui eu sou lembrada por este salmo que o Senhor tem prazer em ensinar o seu caminho aos pecadores. Ele também ensina aos mansos, que está no versículo 9, no versículo 12. Ele ensina aos que os temem. Nós que já entramos, depois de pecadores, recebemos e entramos no caminho. Nós somos chamados a sermos mansos. Nós somos chamados a viver em temor do Senhor, porque estas duas coisas, entre outras, nos ajudam a permanecer no caminho. E a verdade é que nós temos que, como Davi, pedir para que o Senhor sempre nos lembre, sempre nos faça saber, até porque neste caminho, às vezes, nós nos perguntamos, nós somos indagados pela nossa carne, pelos questionamentos humanos, a nossa alma, a nossa mente, a realidade fora, muitas vezes nos move da segurança que nós estamos caminhando, e é quando nós devemos olhar para o céu e dizer, Senhor, faze-me entender o teu caminho, faze-me permanecer no teu caminho. Mostra-me, Senhor, ensina-me, Senhor. Em nome de Jesus, esta é a minha oração para a minha vida neste dia. Que o Senhor não me deixe apartar do caminho do Senhor. Que o Espírito de Deus me dê mais amor por este caminho santo, porque é ele que eu decidi trilhar. E eu espero em Deus que me guarde, que me ajude, e a mesma oração eu faço por você, alegre de que você está aqui ouvindo a palavra de Deus e estamos nos regozijando nela, porque assim como dissemos no princípio, crescemos em intimidade com este Deus que tem prazer em ensinar o seu caminho. Tenha um feliz dia na paz do Senhor Jesus. Amém.